paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já acompanhando a lição 1 do último trimestre do ano. O ano foi embora, nós estamos aqui, parabéns a você que está iniciando essa lição, a lição número 1. Nossa revista, a terceira epístola de João, é fantástico essa lição, essa matéria. E parabéns por você se permitir aprender da palavra de Deus. Meu nome é Ronald, para você que está aí a primeira vez assistindo nosso canal. Convido você a se inscrever. Toda semana temos lições novas, materiais novos. Em nosso canal tem dezenas de estudos bíblicos, ministrações da palavra, e você pode se beneficiar gratuitamente, ok? E embaixo do vídeo tem um link, se você quiser. Esses slides também compartilhamos para aqueles que estão preocupados em aprender, querem aprender, são focados em aprender a palavra de Deus. Amém? E também nós ministramos cursos de bacharel em teologia, meio em teologia. Querendo mais informações, clique no link embaixo do vídeo, onde tem meu WhatsApp, e estaremos conversando. Amém? Vamos lá, lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Bom, texto áureo diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que texto lindo. Que alegria de João ao ouvir este testemunho. A verdade aplicada diz: nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Temos 3 objetivos nesta lição: mostrar que quem anda na verdade anda em santidade, ressaltar a importância de falar e andar na verdade, revelar o padrão de Deus recomendado a seus discípulos. Esses 3 objetivos que nós temos. Texto de referência está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 e 17 ao 21. Por favor, você lê aí, que eu já vou para a introdução aqui, onde diz assim: a verdade é o termo mais destacado no livro de João, é citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter exaltado por João na vida de Gaio é Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. Bom, antes de tudo, tá? Quando o nosso autor, né, está falando, o autor da nossa revista, está falando que o mais destacado no livro de João, o termo verdade, se refere a todos os materiais escritos por João, tá? Vai ser os evangelhos e as epístolas do Apocalipse, ok? Todos os materiais, não somente a epístola, né? A terceira epístola que estamos estudando. Na terceira epístola, sim, é exaltado, né, esse caráter, tá, em Gaio e em Demétrio, em contraponto, em comparação a Diótrefes, né, que é outro crente também, né, mas está andando fora da verdade. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Vamos ver quem são quem, né? Cada um, então, são os personagens, né? Quem foi João, quem foram Gaio e Demétrio e quem foi Diótrefes. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalizada e foi endereçada ao presbítero Gaio. O autor faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes, que tratado como amado e filho. Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade. Da mesma forma, Demétrio, no versículo 12, e
Em contraponto, Diótrefes ignora a verdade e despreza seu líder. Então, nós vamos ver cada um desses pontos, tá? Mas aqui a questão é que há uma comparação de comportamento e caráter, tá? E isso fundamentado na verdade, tá? Ou seja, na palavra, tá? É importante a gente, né, quando a gente faz uma comparação, tá? Nós devemos ter uma métrica fiel, né? É como se fosse uma balança, né? Uma balança fiel, tá? Para fazer uma boa comparação. E no caso aqui, é feito essa comparação diante da verdade. Não se compara pessoa com pessoa, presta bem atenção, tá? Não está comparando que tal pessoa, né, Gaio é melhor que Diótrefes porque gente boa. Não, tá? Tem uma métrica que é a verdade, é a palavra de Deus. O comportamento, caráter é dentro da questão da verdade, tá? Não é algo pessoal, isso que eu quero dizer. Não é porque é amiguinho de João, não, tá? Essa comparação não serve. Quem foi João? João o Evangelista, tá? Agora, claramente, tá? João, né? João, existem vários Joãos na Bíblia, tá? Este João é João Evangelista, filho de Zebedeu, tá? Fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, que são João, né, seu irmão Tiago e Pedro, tá? Eles participaram de ocasiões especiais, né? Esses 3 sempre estiveram assim, participando de momentos muito especiais com Jesus. João era pescador e denominado o discípulo amado. O autor do Evangelho segundo João, ele é também o autor do Evangelho segundo João, né? De 3 cartas que levam seu nome, sendo a última endereçada a Gaia, e do livro do Apocalipse, tá? Ele morreu de velhice, perto de 98 depois de Cristo. Então, esse evangelista é o evangelista que escreveu o Evangelho segundo João. Não é João Batista, por favor, tá? Não confunda João Batista com o evangelista João. João Batista, ele não escreveu nada. Esse João que estamos estudando é discípulo de Jesus, tá? Que escreveu todo esse material. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis, ok? Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. Um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Em sua 3ª carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes. Bom, então, aqui nós vemos um líder que está cumprindo um papel, tá? E seu líder, que é João, né? Ele tem um papel muito fantástico, tá? Um comportamento fantástico. O evangelista João, em perceber essa atitude, tá? Em Gaio, tá? Algo positivo, e elogia ele, tá? Pelo seu ministério que está exercendo. Tá certo que é uma obrigação, né? Segundo Paulo a Timóteo, que o obreiro deve ser hospitaleiro. É uma obrigação que ele está cumprindo, sim. Mas, mesmo assim, um líder, né, sabe elogiar a pessoa por aquilo que está fazendo certo. Tá? Não somente está, né, às vezes as pessoas só repreendem, né, quando focam o erro. Aqui não, João nos dá um modelo, tá? Ele sabe que Gaio está fazendo o que lhe é por obrigação, mas elogia ele e o incentiva a fazer mais, cumprir mais, viver mais do seu ministério. Quem foram Gaio e Demétrio? Demétrio era o tipo de Cristo. Ali, essa parte 2, eu dividi essa parte em dois slides, tá? Demétrio era o tipo de cristão que procurava construir, procurava manter Deus no centro de sua vida,
em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrio foram colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja. Então, essas pessoas, né, esses irmãos Gaio e Demétrio, são pessoas que estão sempre somando, tá? Eles estão com a prioridade, tá? Qual a prioridade, né? É a verdade, tá? Ter um ministério, um testemunho verdadeiro, tá? E assim colaboram com João. E Diótrefes, né? Quem que é Diótrefes, tá? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto, indigno de servir na igreja. É interessante estes dois pontos, né? Enquanto tá? Gaio e Demétrio, eles se destacam, tá? Porque justamente estão servindo, tá? Eles estão sendo alguém que honra os seus líderes, o seu líder, né? Diótrefes, ao oposto, ele quer ser honrado, ele quer ser servido, ele quer ter a primazia, tá? E por causa disso, não tem a primazia, né? É interessante, tá? Porque, como disse alguém, tá? Quem ama a honra, não é digno da honra, tá? Diótrefes, então, é um mau discípulo, ambicioso, e capaz de caluniar, ou seja, falar mentiras a respeito dos outros para ele aparecer, para ele ter primazia, tá? Então, quem tá, procura a honra não merece ela, tá? Então, ele é indigno de servir na igreja, né? Então, Diótrefes, lamentavelmente, tá? É alguém que causa um impacto negativo, tá? Mesmo que ele está influenciando algumas pessoas, tá? Mas ele causa impacto negativo na igreja. O que é a verdade? 3 subpontos: andar na verdade, defender a verdade e amar a verdade. A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Jesus disse em João 17, que a palavra de Deus é a verdade. E ainda em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, no contexto cristão e bíblico, não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar. E a palavra que devem falar, a verdade é absoluta, a verdade liberta. Bom, vamos aqui parte por parte, rapidamente, tá? Nós temos um fundamento, tá? O que é a verdade para nós? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus para nós, essa é a verdade, tá? O que ela diz, tá? Nós não questionamos, né? Claro, precisamos sempre aprender a palavra dentro dos seus contextos. Essa é a verdade, né? Jesus disse que em João 17 que a palavra de Deus é a verdade e ainda ele é o caminho e a verdade, ou seja, a personificação da palavra é Jesus, é o Logos, é a palavra que gera vida. A verdade no contexto cristão, assim, não é só de não falar a mentira, tá? Mas viver a verdade. Tá? Não é, às vezes a pessoa se omite, né? Ah, não vou falar, né? Mas a omissão às vezes prejudica a verdade. Então aqui é se expressar, ser claro. A verdade é absoluta e liberta. Absoluta quer dizer que a verdade é universal, tá? A verdade, o que é verdadeiro aqui,
no Brasil, é verdadeiro na China, lá no Japão, qualquer lugar do planeta. É um princípio, tá? E os princípios não se quebram, nós nos quebramos ao tentar quebrar eles. E a verdade liberta, né? Por que a verdade liberta? Porque muitas vezes nós acreditamos, tá, em coisas, né, que nos prendem, nos amarram, e isso que nós acreditamos não era verdadeiro, né? E as pessoas se amarram, se agarram, se seguram a algumas coisas que não é verdadeiro. Então é importante a gente pensar, isso que eu estou crendo é verdadeiro, né? Questione suas verdades. Vamos lá, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Veja, andar é viver, andar é se comportar, tá? Está falando de comportamentos, de direcionamento. Quem anda na verdade, prega e vive o que ensina as Escrituras e está em unidade com Jesus, tá? O desafio aqui não é só conhecer de forma cognitiva, não é só conhecer porque alguém me disse ou eu li o que é verdadeiro, tá? Aqui o desafio é você conhecer, crer no profundo do teu coração que isso é de fato verdadeiro e se deixar direcionar toda a tua forma de pensar, falar, agir, sentir, tá? Tudo isso segundo a verdade. Defender a verdade. Na versão da Nova Tradução Linguagem de hoje, Provérbios 22:12 disse: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus e defender a verdade. E defender a verdade está nesse plano. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. Por isso ele disse: Gaio, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Veja, quando o texto nos diz, tá, que quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, está falando não teve experiência com Deus, tá? Ver a Deus não é aqui uma revelação, tá? Não, é uma revelação da imagem de Deus, não é isso, tá? Aqui ver Deus, experimentar que a verdade é a verdade. Nós agir conforme a palavra de Deus e ter os resultados que ela traz, porque nós estamos vivendo a verdade. Então, João combate Diótrefes por causa disso, tá? Porque ele quer, né, uma primazia na igreja, mas não quer viver segundo o princípio bíblico, tá? Por exemplo, se Diótrefes está querendo a primazia, a honra, está em oposto ao modelo de Jesus, que sendo Deus se fez homem, como homem se fez servo, e como servo foi fiel, e foi fiel até a morte, tá? Então, Jesus diminui, né? E Diótrefes não, ele quer crescer para aparecer, tá? Para ser honrado, né? E é interessante isso, porque quanto mais Jesus desceu, diz o texto, que Deus honrou soberanamente, acima de todo nome. Tá? Enquanto que nós sabemos, pelo sábio Salomão, que a soberba precede a ruína, ou a queda. Tá? Então, eu penso comigo mesmo que é ser muito inteligente a gente, né, ir pelo caminho de Jesus do que ir pelo caminho de Diótrefes, né? Eu fico pensando comigo mesmo como seria melhor se nós escolhermos, né, o caminho de Jesus, ok? Amar a verdade. João era conhecido como um apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstrou amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. Assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus.
João relata a oração de Jesus, onde ele declara: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha, o amor, né, aqui é colocado, tá? Que João, né, ele pegou bem isso, tá? Com Jesus, aprendeu bem de Jesus, tanto que é chamado o apóstolo do amor. E agora, assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus, tá? E quando Jesus disse assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome, está dizendo a tua pessoa. Como é que Jesus nos faz conhecer a pessoa do Pai? Amando, né? Manifestando o amor, tá? Então, o amor não é uma emoção, um sentimento, tá? Simplesmente, tá? De dizer assim, eu amo. Não são palavras poéticas. Nesse caso de Jesus, o amor é uma encarnação, tá? Uma vivência, tá? Deus não tem amor, ele é amor, ele é a essência do amor. Então, quando Jesus se manifesta, né, a segunda pessoa da Trindade, ele manifesta esse amor de Deus, se aproximando dos pecadores, limpando os leprosos, comendo com os pecadores, tá? E trazendo esse amor à tona. Então, ele ainda continua, diz, lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Olha só, o amor do Pai com que tem amado a Cristo. Tá? Esse amor esteja em nós, tá? Claramente. E nós vamos ver, noutra oportunidade, né, numa das epístolas de João, né, acho que é a primeira epístola, que disse que o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? Bom, 3, o poder de um discípulo de Cristo, o poder para ensinar, para liderar e para servir. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fonte desse poder é o Espírito Santo, nunca um homem ou alguma instituição humana, tá? Então, nós vamos já pensar de uma forma geral aqui, tá? Quando fala Paulo que o evangelho é o poder de Deus, tá? Não está referindo-se ao evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Evangelho aqui é uma frase, uma palavra genérica das boas novas que vêm de Deus, tá? O assim disse o Senhor. Esse é o evangelho nesse texto. Aquele que tem poder deve aprender primeiro e ter poder sobre si mesmo, né? Fala do poder de ensinar, tá? Aquele que quer poder, né? Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas escrituras, né? Então, é incongruente, tá? Tentar ensinar, por exemplo, a nadar alguém, né? Se eu não sei nadar, tá? Aí não há como, né? A gente não praticou aquilo, não viveu aquilo. E o sábio Salomão diz que é mais fácil dominar uma cidade do que dominar a si mesmo, tá? Então, aí é o desafio de quem quer, tá? Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós temos uma fonte de poder, tá? Que é a palavra de Deus, tá? O poder, algo fundamentado, tá? Tanto, né, na informação cognitiva, quanto o crer nisso, tá? Se eu não creio que essa palavra é
proveitosa, tá? Eu não vou agir segundo ela. Tá? Ou seja, se eu creio que a palavra me dá lucro, me traz resultados positivos, aí eu quero agir segundo ela. Poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. Daí vinha seu poder para liderar. Tá? Do mesmo jeito que eu disse, Jesus, sendo Deus, você faz homem, como homem você faz servo, como servo é fiel, e sendo fiel até a morte. Então, daí, diz a palavra, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. Então, mesma coisa aqui, nós vemos com Gaio, tá? Gaio, ele é um servo que anda segundo a verdade, seu coração é de servo. Ele fez igualzinho a Jesus, ele se fez servo, tá? E foi fiel em tudo. E aí, então, aconteceu o que aconteceu em Jesus. Deus o exaltou, Deus lhe deu poder para liderar, ok? Meus amados, é fantástico quando a gente segue o caminho de Jesus, tá? Nós temos os mesmos resultados que ele obteve. Poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fossem revestidos de poder do alto. Em Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como igreja do Senhor. Gaio servia aos irmãos ao hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los, uma marca do poder do servo fiel ao seu chamado. Meus irmãos, veja que aqui citando Atos, tá? Do poder do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não tem por objetivo só falar línguas, mas sim capacitação para servir. Essa deve ser a motivação, a busca nossa, tá? Do Espírito Santo, né? Esse desejo, tá? De ser revestido do poder, né? Que seja para que sejamos capacitados para servir, tá? Eu disse a busca do Espírito Santo, que é o nosso termo pentecostal, tá? Mas o Espírito Santo está já em nós, né? Só esperando, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, só esperando uma permissão sua para você, né, se permitir que o Espírito Santo domine plenamente a tua vida, seja revestido desse poder. Então, Gaio serve aos irmãos, vive seu ministério, e isso se torna uma marca, tá? Do poder do servo fiel ao seu chamado. Meus amados, nós mostramos que quem anda na verdade, anda em santidade, ressaltamos a importância de falar e andar na verdade, e revelamos o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus os abençoe. Convido você a deixar seu like. Lembre-se sempre de se lembrar dar seu joinha, tá? E se você não se inscreveu, tá? Inscreva-se no seu canal, tá? Tem um sininho na parte superior à direita. Clique nele para você receber as notificações todas as vezes que o canal lançar material novo. E lembre-se que esses slides, se você quiser, tá? Posso compartilhar, temos um grupo, é um grupo fechado, não há diálogo no grupo, tá? Porque às vezes a pessoa não quer entrar no grupo porque pensa que tem conversas paralelas. Não tem, tá? Ela é só para enviar os slides para quem se interessa, né? Em dar sua EBD já com os slides prontos. Amém? Deus os abençoe. Compartilhe com 5 pessoas pelo menos esta lição. Vamos abençoar vidas. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meus amados. Eu desejo que vocês tenham uma boa EBD.